Amados, antes de tudo eu quero dizer que eu tenho muitos amigos pastores, muitos mesmo. Tenho amigos pastores no Rio e até fora do Rio de Janeiro. Pastores que dão a vida pelas ovelhas, gente que paga o preço, gente que entendeu o seu chamado, entendeu o que Deus quis quando chamou eles a pastores. E o que eu vou dizer aqui não é para vocês. E que vocês continuem, que vocês não parem, porque Deus um dia há de recompensar. Mas o que eu quero falar aqui é para esses pseudos pastores. Uma coisa é ser chamado pelo homem, outra coisa é ser chamado por Deus. E uma coisa que eu tenho observado é que as pessoas, muitos deles, não entendem o que é ser pastor. Quando Jesus ressuscita e ele vai até Pedro, olha o que Jesus diz para Pedro. Pedro, tu me amas? Aí na terceira vez já para a gente correr, Pedro fica triste, né? Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus vai dizer, Pedro, tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele não vai dar um cargo para Pedro. Ele vai dar uma função. Olha o que ele está dizendo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele está dando uma função, não um cargo. Né? Porque tem muita gente que quer ser pastor por causa do prestígio ou porque quer mandar nas pessoas. Tem gente que tem o ímpeto de liderar, quer sempre estar por cima e aí não consegue obedecer ninguém e aí fica procurando consagração a pastor para ele mesmo começar a mandar em pessoas. Esses pastores que não entendem que ser pastor é função, eles mudaram a vertente de ser pastor. E sabe o que eles fazem? Eles fazem da igreja que eles dirigem, que eles lideram, uma extensão da sua própria casa. Lá eles fazem o que eles querem. Alguns deles são doentes, pastores doentes, despreparados, destroem famílias, assassinos de reputações, falam mal dos próprios obreiros, botam os obreiros um contra o outro, compram pessoas. E será que sou eu que percebo isso? Você também percebe, mas muita gente tem medo de falar, muita gente não fala. O que tem de pastor aí, que fazem da sua igreja, do seu templo, lá do seu ministério, extensão da sua própria casa. Pode até trocar o nome do ministério. Bota assim, ó, igreja da minha esposa e dos meus filhos, ministério, quem não está satisfeito vai embora. É melhor do que botar o nome da igreja de Cristo. Cuidado, hein? Vocês estão fazendo da casa de Deus extensão da casa de vocês. Deus vai cobrar isso de vocês. Igreja não é empresa. E muitos de vocês estão fazendo da igreja empresa. Comprando pessoas. Quem discorda de vocês, vocês assassinam a reputação de pessoas. Vocês são iguaizinhos fariseus. São iguaizinhos. Lembra quando colocaram para o povo, solta quem? Solta Jesus ou Barrabás e tal. A Bíblia diz que os fariseus foram no meio do povo persuadir o povo para soltar Barrabás e não soltar Jesus. Essa é a verdade nua e crua. E é o que anda acontecendo dentro do templo. Queridos, vou te dizer, tem pessoas que pensam que o problema da igreja é o pecado. Não é não. Não é não. Se você se arrepender, Jesus veio com uma mensagem de arrependimento. Se o crente que errar, se arrepender e mudar e deixar, ele vive uma nova vida. O maior problema da igreja hoje é a falta de conhecimento. O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. E o que tem de gente sendo manipulada dentro das nossas igrejas. E muitos pastores, desculpa a minha forma áspera de falar, que vocês são mais destrutivos do que construtivos. Eu conheço pessoas que estão sendo tratadas por psicólogos por causa de difamação de pastores de igreja. Por causa de palavras lançadas no púlpito. Gente que vomita no púlpito. Gente que em vez de pregar desabafa. Só que pensa que os outros é bobo. Pensa que as pessoas não percebem. E eu vou falar outra coisa aqui. Cara, eles são tão hipócritas. Que até o que eles fazem para Deus é para mascarar o que eles não querem fazer. Eles não suportam evangelismo. Aí o que eles fazem? Fazem um evangelismo de 20 minutinhos, de 30 minutinhos, para você não ter o que falar. Ah, a gente está fazendo, é melhor não fazer. A máscara caiu, vocês não enganam mais ninguém não.
Vocês são prejudiciais para o reino de Deus. As pessoas vão na igreja de vocês, entram boas, saem maus. Entram casados, saem separados. Que isso? Nunca fofocado na vida. Passa a congregar na igreja de vocês, saem expert em fofoca. Está repreendido em nome de Jesus. E não bota a culpa no povo, não. A culpa não é do povo. Você pode ver que Deus sempre cobrou de quem ele botou. Ele cobrava de Moisés. Moisés, faça o que eu estou te mandando, o povo você deixa comigo. Rapaz, vocês estão achando que são melhores que Jesus. Porque vocês pensam que ser pastor é botar alguém para fazer o que vocês têm que fazer e depois ficar avaliando se essa pessoa fez certo ou fez errado? Isso é ser pastor? Vocês estão enganados. Quer cobrar que a igreja está morta, mas você está morto também. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Antes de Jesus cobrar qualquer coisa dos discípulos, primeiro ele fez. Primeiro ele fez. Quer cobrar que a igreja seja viva? Primeiro você seja vivo. E aí depois quer botar a culpa no povo. Grava bem isso aqui. O povo é o que ele aprende. Se os seus obreiros são ruins, é porque o ensino na tua igreja é ruim. E não diga que são todas as igrejas igual a sua, não. É porque você vive no mundinho aí da sua igreja. Não tem comunhão com os pastores. Todo pastor para você é ruim. Que palhaçada é essa? Baixa a bolinha. Que todo pastor é ruim? Nenhum pastor presta, só você que Deus chamou. Para de palhaçada, dá uma olhadinha no espelho. Você é cheio de limitações. Você não olha não a sua casa, a bagunça que é a sua casa. Você não olha não o mau exemplo que a sua casa dá para dentro da igreja. E tem muita gente que está dando tapinha na sua costas. Mas é contra você. E todo aquele que discorda de você, mas é teu amigo, você vai lá e quer bater. Quer botar as pessoas contra. Na verdade, o intuito de vocês nunca foi o reino. Na verdade, o intuito de vocês é fazer um ajuntamento de pessoas que concordem com tudo que vocês fazem. Vocês não amam as almas. Mentira. Vocês podem até fazer um evangelismo de 5 minutinhos. É só para disfarçar. Vocês não amam. Se vocês amassem, vocês se preocupavam com quem ia embora da igreja, com gente que se afastou. Quantas pessoas aí se afastou da igreja e vocês não foram visitar? Não vem querer enganar os outros, não. Para com isso. Porque as pessoas procuram Jesus e elas vão nas igrejas, porque elas entendem que a igreja é o lugar onde se proclama Jesus. Mas na igreja desses pastores aí, não se proclama Jesus. Se proclama ministério. Lá, quando a pessoa entra, ela é ensinada a amar o ministério e não a Cristo. E a minha oração é que essas pessoas abram os olhos. Que o Espírito Santo tire essas pessoas dessas igrejas aí. Porque aí elas vão morrer. E morre mesmo. Pode reparar. Eu sei que muita gente que está vendo esse vídeo concorda comigo. Tem gente aí, ó, que saiu de igreja e hoje estão doentes porque pastores perseguiram. Hoje não pode sair de uma igreja. Eu não estou falando de rebelde, não. Eu estou falando de gente que faz rebelião e sai. Não estou falando disso aí, não. Eu estou falando de gente que sai da igreja porque decidiu sair, rapaz. Tem gente que olhou e falou assim, não quero congregar ali. Qual o problema dessa pessoa ir congregar ali? Aí essa pessoa não pode congregar. Aí sabe o que vocês fazem? Seus covardes. Essas pessoas saem da igreja, vão congregar ali, vocês assassinam a reputação. Já foi tarde. E, engraçado, né? Vocês criticam quando a pessoa sai. Aí diz que a pessoa era mentirosa, diz que a pessoa fazia isso e outro. Mas vocês são tão incoerentes, cara. Vocês são falsos. Quando a pessoa estava com vocês, vocês falavam bem dela. Rapaz, e eu vou falar para vocês, hein? Tem obreiros dentro da igreja, tinha de ser burro. Desculpa a expressão chula. Tinha de ser trouxa, rapaz. Tem muitos líderes aí doentes, falsos, que falam mal de você, critica, te aponta. Só que aí quando eles se sentem sozinhos, quando eles veem que o negócio está apertando, eles vão lá e te compram, começam a te bajular e quer te ganhar com elogio. Tem muita gente assim. Quer aprender a liderar? Aprende com Jesus. Jesus, tudo que ele pediu para os discípulos fazer, ele fez primeiro. Tudo! Jesus primeiro, antes de dizer ide evangelizar, Jesus disse, vem, segue-me. Vem para aprender comigo. Me segue. Vocês vão aprender como é que se faz. Tem uns pastores aí que vivem sentado na cadeira o tempo todo. Eu não estou falando pastor já ancião, pastor que já tem uma certa idade, que já fez muita obra. Não estou falando do senhor não, pastor. Pelo contrário. Entendeu? Que Deus preserve o senhor. Estou falando de gente que pode, tem tempo para ir para shopping, tem tempo para ficar aí à toa, mas não tem tempo para fazer o evangelismo direito. Não estou falando palhaçadinha de evangelismo para mostrar que está fazendo, não. Entendeu?
e pensa que a obra de Deus é ir pro culto. Eu estou fazendo a obra de Deus, eu venho pros cultos. Larga de ser bobo, cara. Lê Bíblia, para com isso, sai desse mundinho. Fazer obra de Deus não é dentro do templo, não. Para de palhaçada. Para de ensinar o povo a amar o templo, a amar o ministério. Para de ensinar as pessoas a amarem os grupos, departamento da igreja. Para com isso. Vocês vão pagar, hein? Vocês vão pagar. Deus vai cobrar isso de vocês. Ensina as pessoas a amarem a Deus. Se elas quiserem congregar na igreja de vocês, amém. Se elas não quiserem, deixe elas viverem a vida delas, mas ensinem a palavra. Para com isso, em nome de Jesus. Desculpa o desabafo, pessoal. Mas o que eu tenho visto está demais. Isso é muito prejudicial para o reino. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus preserve esses pastores que dão a vida realmente pelas almas e que Deus tire essas pragas que só atrapalham o reino de Deus. Deus abençoe.